Olá, o meu nome é Márcia Gonçalves, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos grisalhos na altura do ombro, sendo que um lado do meu cabelo é todo raspado e o outro lado é que o cabelo está na altura média. Hoje eu estou com um batom rosa pink e um brinco de metal que lembra uma pena, visto um blazer preto e uma blusa branca. O meu fundo tá o material da logotipia do Festival Social Good Brasil, Seres Humanos, Futuro e o Poder dos Dados, com uma série de imagens que lembram a conexão entre as pessoas e a natureza. Então, isso que eu acabei de fazer é a minha descrição, né? A minha autodescrição, que é um pouco diferente da audiodescrição, porque a audiodescrição é uma ferramenta que é utilizada por profissionais habilitados e que tem uma série de regras, métricas, enfim. A autodescrição, ela pode ser de acordo com aquilo que a pessoa quiser, é uma ferramenta de acessibilidade e que eu tenho bastante familiaridade porque sou empreendedora social há 13, 14 anos aí com a empresa Desenvolver Inclusão e Diversidade. Sou mãe de 3 filhos, casada com a Lê, moro em Gravataí, sou fellow, ou melhor, velho, Social Good Brasil desde 2017. Bom, e nesse recorte aqui, sou terapeuta integrativa, trabalho com saberes ancestrais, com entendimento da lei do tempo natural, né, vivendo os saberes a partir das 13 luas. E hoje eu estou aqui para falar sobre viés inconsciente, que é uma das ferramentas para a gente se conectar ainda mais com os dados, com o poder dos dados, e que me traz muito orgulho de trabalhar com isso, né, porque com essa informação e com esse conhecimento que eu já usava há muito tempo dentro dos programas de inclusão e diversidade, das quais eu construo, implemento, elaboro, enfim, e que tem total relação com a questão dos dados, né, com o entendimento de dados. E então, o meu papel hoje aqui é facilitar, alfabetizar, ser uma alfabetizadora de dados com vocês, porque fiz parte da primeira turma de cidadão de dados do Social Good Brasil, tá? Então, a gente vai conduzir nessa jornada com um material que foi produzido por nós e que certamente vocês vão receber o PDF dele pelo e-mail, se não junto com essa gravação em um momento posterior, mas vocês vão receber, então não se preocupem em anotar o que está nos slides, mas as informações das quais a gente vai construir juntos. É importante lembrar vocês que essa é uma informação que talvez esse recorte, esse olhar seja um pouco diferente do que vocês já viram. Então, atenção, né? A gente está fazendo uma ação online e aí a tendência a múltiplas tarefas, a infoxicação que a gente já viu, né, nos nossos encontros anteriores com os outros facilitadoras, de a gente se focar, né, 100% aqui. Então, eu peço que dos próximos minutos, se vocês não tiverem condições de ficar durante muito tempo aqui comigo, parem a visualização dessa gravação e depois retornem, mas retornem com presença, né? Presença aqui é a palavra da vez, mesmo sendo uma atividade online, porque, como diz o nosso maravilhoso Leandro Carnal, atividades de ensino à distância sempre existiram, desde que o professor mandava os alunos fazerem o tema de casa, a distância entre o professor e o aluno já existia, e aqui a gente não está como professor e aluno, é só uma metáfora, que nós estamos facilitando uma série de aprendizados que vocês certamente farão muito uso durante a caminhada de vocês nessa conexão com os dados, porque eu sempre brinco com o pessoal do Social Good, porque se eu me tornei uma facilitadora e alfabetizadora de dados, qualquer pessoa nesse planeta faz, porque se tem alguém que durante muito tempo ficou muito afastada dos dados, foi eu, porque achava dentro dos meus vieses inconscientes que
intuição e dados não poderiam estar juntos, que sentir e razão não podiam estar juntos, sendo que, na verdade, é isso que nos torna plenos e sabedores, conscientes da nossa potencialidade, né? Mas vamos parar de filosofia, né? E vamos para o que nos interessa hoje, que é esse conhecimento do viés inconsciente. Então, eu vou projetar aqui na tela para a gente o nosso material de facilitação. E eu quero deixar esse material numa tela um pouquinho maior. Vamos ver se eu consigo deixar ele um pouquinho maior aí. Perfeito. Eu poderia fazer de uma outra forma, né? Deixando ele numa tela um pouco maior ainda para vocês, mas para que eu possa me ver, já que eu estou aqui falando com você, não estou com vocês, estou falando com vocês num outro tempo, né? Eu estou sendo ancestral de mim mesma nesse momento. E para que eu não me sinta tão só, eu estou olhando para a tela do computador e vendo a minha própria imagem, porque daí, assim, pelo menos eu falo com alguém, né? Mas vamos lá. Então, essa palavra viés inconsciente, ela foi descoberta, desenvolvida e estudada com duas grandes vertentes de conhecimento e de pesquisadores. Um deles, dois deles, aliás, vocês já devem ter ouvido e lido, né, e estudado muito em algum momento da história profissional de vocês. Um deles é o Freud, o outro é o Jung, o que eu brinco que é o discípulo revoltado do Freud, e por causa dessa grande revolta ele conseguiu fazer grandes descobertas, né? Então, aí já fica uma hashtag, fica a dica, né? Os revoltados são grandes construtores de novos caminhos, né? Mas não adianta também só se revoltar, né, gente? A gente tem que botar a mão na massa. Vamos lá. E o olhar que eu vou trazer para vocês também é de outros dois pesquisadores, que talvez vocês estejam ouvindo essa fala pela primeira vez, que é o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que são neurocientistas e que desenvolveram esse entendimento que a gente chama hoje de viés inconsciente ou viés cognitivo, tá? Bom, vamos lá então. Então, se a gente for olhar para dentro do recorte psicológico, que é o que grande parte de nós conhece, a gente vai olhar a partir da perspectiva do Jung e do Freud, né? E eu vou dar uma diminuída aqui para eu poder olhar junto com vocês aqui. Vocês vão dizer, Márcia, por que tu não projeta a tela, enfim? Porque para minha facilidade em não perder nos slides e não usar um tempo de gravação muito grande, eu vou pedir a compreensão de vocês, porque assim eu consigo me identificar melhor. Mas se vocês tiverem alguma dica melhor que essa, por favor, né, me deem um chamado aí no meu Instagram, @marcia.terapeutaintegrativa, com dicas ali, que eu vou ficar bem feliz, tá? Bom, então vamos lá. Então, dentro desse recorte psicológico, a gente vai olhar para o Jung e para o Freud, primeiro para o Freud, né, que é o pai da psicanálise. Inclusive, eu esqueci de dizer isso na minha apresentação, eu sou especialista em psicanálise e educação, e por isso que dentro a minha formação inicial foi administração de empresas, né? Depois é que eu fui para a área de saúde mental e emocional, e estudando psicanálise, por uma obviedade, né, o pai da psicanálise, a pessoa que construiu o conceito psicanalítico foi Freud, entendendo que tudo aquilo que acontece durante o desenvolvimento da pessoa, primeiro Freud entendeu que existia a mente, né, vamos começar por aí, né, enquanto todos os cientistas, médicos e estudiosos do corpo, né, entendiam que éramos corpos, o Freud foi o primeiro que disse, não, só um pouquinho, além do corpo tem uma mente, né, e essa mente, ela precisa ser compreendida porque existem situações ali que acontecem, que podem ser os conflitos, né, entendido como conflitos,
aprendizados, enfim, que desenvolvem esse sujeito, esse indivíduo, e aqui eu estou usando a palavra no masculino, com uma representação da palavra sujeito dentro do olhar psíquico, né? Que a gente vai chamar de ontogenia. Tá? Então, tudo aquilo que eu, a partir dos meus processos de construções, entendo como a minha própria história, o Freud dizia que era uma construção da mente e que isso poderia ser chamado de ontogenia. Quem disse efetivamente a palavra ontogenia também foi o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, tá? A gente aqui está fazendo uma correlação entre os dois. E o que aconteceu? O Jung disse assim, Freud, show de bola, tu tá certíssimo, tu é o cara, tu é meu professor, né? Mas assim, além da pessoa, tem as pessoas, tem o coletivo, tem aquilo que é gerado pelo entorno, tem aquilo que é gerado pela nossa família, tem aquilo que é gerado pela cidade, pela civilização, né? Que a gente faz parte. E que então se conhece Jung ou Yang, né? Como queiram, como o pai do inconsciente coletivo, né? Então, dizendo que tem muitas coisas relacionadas às nossas memórias, às nossas construções internas, aos nossos impulsos enquanto ser humano, que são oriundos dos que vieram antes e que a gente, de uma forma não pensada, estabelece isso no nosso cotidiano, nas nossas ações, tá? Entendendo esse olhar psicológico, eu quero, então, dar um pulo lá para a neurociência, né? Partindo do princípio que talvez alguns de vocês não entendam, não conheçam, nunca tenham visto o que é a palavra neurociência, eu trouxe aqui um recorte bem singelo, né, do que a neurociência estuda. Ela estuda o sistema nervoso, né, em diversas áreas, 5 delas são as macros, e aqui a gente vai falar em específico do recorte 4 e 5 desse slide, que é a neurociência comportamental e a neurociência cognitiva, em específico mesmo, a gente vai falar muito sobre a neurociência cognitiva, que é a parte da neurociência que trabalha o raciocínio, a memória, o aprendizado, tá? A neurociência comportamental, ela vai fazer um olhar mais relacionado às emoções e ao comportamento, né? Aquilo que a gente expressa, a forma como eu, por exemplo, estou gesticulando aqui, então isso tem uma fundamentação, né, da neurociência, que está lá relacionado aos meus traços iniciais, no meu processo de mielinização. Eu sou reconhecida como uma pessoa oral, porque a gente tem 5 etapas no nosso processo de mielinização. Mielinização é a capa que a gente coloca em cima da nossa... A gente vai ver daqui a pouquinho um neurônio, e isso acontece em 5 grandes etapas que vão dando traços para a nossa capacidade inclusive corporal, né? A forma como o nosso corpo explica a forma como os nossos neurônios atuam. Mas aí a gente já entra numa outra esfera, que é como que o corpo explica algumas coisas, e eu não vou entrar aqui. Então, só recapitulando o que a gente viu lá, então o Freud e o Jung disseram, olha, existe uma mente que é uma mente que não é só o corpo, não é só membros, braço, perna, coração, fígado, rim, né? Tem uma mente. Essa mente, ela é construída a partir de conflitos internos, e o Jung disse, olha, essa mente também é construída a partir de conflitos relacionais, conflitos que podem gerar um inconsciente coletivo. E aí a gente agora está olhando para um outro olhar, que é o da neurociência, dizendo, olha, além da questão psicológica, também tem uma outra vertente que olha o inconsciente, que é o olhar da neurociência, e aí a gente viu ali que a neurociência está dividida em vários recortes, e que a gente vai trabalhar na neurociência cognitiva, olhando em específico para um trabalho de 2 neurocientistas, que são o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, e aí eu quero aproveitar agora para falar para vocês, antes da gente entrar na explicação base, não está aparecendo na tela ali para mim, mas eu sugiro para vocês o livro, a aquisição do livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar,
que vai trazer para vocês um entendimento bastante significativo sobre os viéses inconscientes ou viés cognitivo, tá? Então, vamos entender o que a neurociência explica da questão do viés inconsciente. O viés inconsciente, ele se baseia em dois grandes blocos, na ontogenia e na filogenia. O que é a ontogenia? A gente viu lá que o Freud disse que a ontogenia é aquilo que o sujeito faz a partir do que ele consegue conflitar, descobrir e construir. A ontogenia diz que sim, é o sujeito mesmo, e que está relacionado a neurônio e as sinapses e as podagens sinápticas que esses neurônios fazem. Márcia, explica isso aí melhor. Lembra que eu falei da mielinização, a mielina, essa capinha que está aparecendo na tela aí para vocês no neurônio, né? Lembra? Aqui tá aquelas aulinhas, né, que a gente matou quando estava no ensino fundamental, né, no ensino médio. Ai, gente, não lembro, faz tantos anos, tô com 41 anos, essa parte aí de rolê de... Gente, eu acho que era no ensino médio que a gente aprendia isso, porque eu tô com uma de 15 que tá aprendendo... Não, eu acho que é no ensino médio. Bom, então, vamos lá para os neurônios. Então, o que a gente tem no neurônio? A gente tem uma constituição neural, em que a gente tem o núcleo lá dentro, a gente tem essas perninhas, que são os dendritos, que elas são fundamentais para que a gente consiga fazer a sinapse, tá? E a gente tem os terminais axiônicos, que são os engatezinhos para engatar nos dendritos dos neurônios que vêm vindo atrás, e a gente tem o axiônio, e o axiônio é esse compridinho, né, que vai levando a eletricidade, engatando no outro, e que os dendritos também levam ali a eletricidade, né? E essa capinha daqui de cima é a mielinização, tá? Bom, então, entendendo o que é o neurônio, o que é a sinapse? A sinapse é quando um neurônio engata no outro neurônio, né? E esse engate, ele só acontece porque existe um neurotransmissor. Então, quando a gente está depressivo, quando a gente está num nível de adoecimento emocional, a gente está com excesso de cortisol. É como se o nosso neurotransmissor ficasse com uma gordura, né? Fazendo uma metáfora, né? Gente, não é uma gordura, é uma metáfora, é isso que eu tô fazendo. E aí isso fica difícil de conectar, então a gente fica mais lento, mais demorado, mais prostrado, né? E eu tô falando sempre no masculino de novo, por quê? Porque eu tô usando aqui o conceito do sujeito, tá? Mas poderia usar a pessoa também. E aí, isso explica por que quando, então, a gente tá numa situação de depressão, a gente fica com essa lentidão, e quando a gente faz uma prática de esporte, quando a gente come chocolate, né, a gente então aumenta, diminui esse cortisol e aumenta outros neurotransmissores, né, adrenalina, serotonina, quando a mãe amamenta o bebê, a ocitocina, quando a gente dá um abraço, a citocina, né, e aí isso faz com que o neurotransmissor fique fluido, né? A ocitocina é como se fosse um vento, né? E aí leva um neurônio para junto do outro e a sinapse acontece. Então, a sinapse é o raiozinho de eletricidade que sai do dendrito e engata no terminal axiônico, e quando a gente está com os nossos neurotransmissores em índices adequados, a gente tem uma fluidez neural, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque o conceito base do viés inconsciente na neurociência é a podagem sináptica. Ai, Márcia, até aqui eu entendi, daí agora tu me vem com essa palavra aí, podagem sináptica, ferrou. É bem fácil e vocês vão conseguir compreender profundamente. Vou fazer outra analogia, tá? Se eu comprar um smartphone hoje, e vocês aí comprarem um smartphone hoje, da mesma marca, do mesmo modelo, com as mesmas configurações de memória, com a mesma capinha, tudo igual, tá? Em uma semana, os aplicativos que estão dentro do meu smartphone serão diferentes do smartphone de vocês. Por quê? Porque a gente vai fazendo
colocações de aplicativos conforme as nossas necessidades. No início, a gente até coloca tudo, né? Mas aí chega numa hora que diz assim, iCloud não tem mais reserva, ou aqui tem que tirar porque não está dando mais memória, né? O que é isso? Para que eu estou instalando o aplicativo do Banco X se eu não tenho conta no Banco X? Tira. Para que eu estou usando tal aplicativo do Airbnb se eu não estou mais viajando? Tira. E aí a gente vai tirando e vai montando um smartphone que, apesar de ter a mesma configuração, vai ter aplicativos diferentes uns dos outros. Esse tira, escolhe e essas... seleciona e tira esse aplicativo que eu instalei e não serve mais, é o que a gente chama de podagem sináptica na neurociência, tá? Essa podagem sináptica, então esse smartphone, ele vai ter uma funcionalidade que vai ser diferente do outro. E é isso que a gente faz nos nossos cérebros. A gente vai fazendo escolhas que vão nos levando a ter, cada um de nós, uma história pessoal a partir das nossas podagens. E a gente também, e não é lado esquerdo e direito do cérebro aqui, tá, gente? É só uma forma mais fácil de vocês entenderem essa lógica. A gente também vai ter as escolhas que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos ancestrais fizeram. E essas escolhas que os nossos ancestrais fizeram são a nossa história filogenética, tá? Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente fala, vamos falar de um recorte, racismo estrutural, algumas pessoas brancas não conseguem compreender, porque não fez parte da história filogenética delas não sofrer pelos seus antepassados, ou não enterrar os seus antepassados, né? Elas conhecem, elas não têm fome ancestral, elas conhecem os seus ancestrais. Diferente do povo preto, que tem essa fome, que não conseguiu, por todo o contexto de escravidão que todos nós, né, sabemos muito bem que aconteceu e acontece, né, aqui no nosso país. Tá? Então, isso, por exemplo, explica essa dificuldade de compreensão. Por quê? Porque foram feitas podagens diferentes, tá? Bom, essas histórias vão constituir formas de percepção do mundo que são únicas, específicas e individuais. E que vão fazer com que, muitas vezes, a gente, estimulado, muitas vezes, por um contexto filogenético ou civilizatório, comece a compreender o mundo a partir dos sistemas operacionais que correm nessas podagens e que a gente vai ver lá na frente também nessas heurísticas, tá? E esses sistemas foi, então, a descoberta, né, em 1979, do Daniel Kahneman, do Amos Tversky, desse sistema 1 e 2, ou A ou B. Vocês vão achar essas duas definições em diversas literaturas. Se vocês procurarem na internet, com certeza, eu infelizmente não tenho para encaminhar para vocês, mas eu sei que tem na internet o material dos postulados de ambos, né, para que vocês leiam como que eles chegaram até esse livro, né, o Rápido e Devagar, que foi base, né, do conceito científico deles. E aí, dentro do sistema 1 e sistema 2, que é a métrica que eles utilizam para explicar o viés inconsciente, a gente entende que enquanto o sistema 1, ele é ancestral, ele é rápido, e ele é que estimula as nossas heurísticas, né, já vou explicar o que é. O sistema 2, ele é mais racional, ele é mais executivo, ele já não fica pronto logo que a gente nasce, porque ele está no córtex pré-frontal, então isso aqui começa a sinapsar a partir dos 18 anos, né? E a gente precisa dos dois sistemas. E daí, para explicar bem direitinho, para que vocês pudessem compreender como que esses sistemas funcionam na prática, eu trouxe para vocês uma brincadeira aqui para a gente, tá? Aqui vocês estão percebendo, inclusive, que eu usei palavras, né? Enquanto o sistema 1 reage, julga e opina e simplifica, o sistema 2 considera, justifica e analisa as opções, né?
Lembrando que aqui no meio, deixa eu voltar só um pouquinho, a gente tem uma estrutura que pouco se fala e que eu amo ela, né, que é o corpo caloso, mas aí a gente deixa para um outro momento, que senão a gente vai embolar aqui. Eu sou uma apaixonada por neurociência, então eu tenho que voltar para o eixo, porque senão eu fico aqui explicando para vocês uma série de coisas, de tanto que a gente consegue, né, a partir da mielinização e do conceito neural, entender uma série de coisas da nossa mente e do nosso corpo. Que a gente, depois do Jung, a gente teve um cara muito inteligente, né, que foi o Reich, que conseguiu entender que o corpo não está separado da mente, que corpo e mente são uma única coisa, e aí conseguiu identificar essas questões de traços e mielinização que eu trouxe para vocês, caracterizando uma série de comportamentos a partir do olhar do nosso corpo. Bom, mas vamos voltar para cá. Então, a brincadeira é a seguinte, ó. Vamos olhar para essa imagem desse homem e vamos ver o que ele está vendo. O que ele está prestes a fazer. O que vocês acham que ele está prestes a fazer? Ele está prestes a ter um ataque, ele está brabão, né? E a gente fez isso muito rápido porque a gente fez o quê? A gente utilizou a nossa percepção de uma imagem em relação a uma expressão corporal e a gente automaticamente, sem nenhum esforço, a gente chegou à conclusão que ele está prestes a ter um ataque, ele está bravo, né? A gente usou o sistema 1, que é o quê? Vamos voltar lá no slide? É o mais antigo, mais rápido, e que é o que usa as heurísticas, tá? Já vamos para as heurísticas. Aqui a gente já vai. Agora vamos ver esse outro slide. Vamos fazer esse cálculo aqui. 17 vezes 24. Na cabeça, sem usar calculadora. Não conseguiu? Conseguiu? Demorou? Não foi tão rápido que nem o outro? Pois então. O sistema 2, ele necessita que a gente se concentre, que a gente faça escolhas e que ela tem ela desloca e aloca uma série de atenção nas atividades mentais mais intensas, tá? Que vão requerer aí cálculo, compreensão, raciocínio, lógica, tá? Então, o que é essa medida dessa heurística que vocês já ouviram falar, já viram alguns materiais na internet? A heurística, ela é o atalho que o nosso cérebro faz para fazer as coisas mais rápido. Eu brinco que ela é o atalho, tipo dica da vovó. Exemplo, eu sou neta e bisneta de indígenas, de alemães, japoneses e portugueses. Gente, me deu um branco. Português, tá? Sim, eu tenho quase que a Segunda Guerra dentro da minha constelação familiar aqui, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Por que eu gosto de dizer que é a dica da vovó? É mais ou menos eu, que sou péssima em fazer comida, pegando receita da minha falecida avó, que era portuguesa, avó materna, que era portuguesa, me ensinando como que fazia peixe. O bom de ter avó materna portuguesa aí, avó paterna, avô paterno japonesa que tinha peixe na minha infância de tudo quanto era lado, né? Para fazer o bendito do bacalhau, né? E aí tinha um jeito que ela fazia a tainha, que ela não, sobre hipótese nenhuma, podia tirar a cabeça da tainha, e tinha que assar a tainha com a cabeça. E um dia, lá pelas tantas, eu perguntei para minha mãe por que não podia tirar a cabeça da tainha, que eu detestava a cabeça de peixe. E ela disse que se tirasse a cabeça ficava ruim. E aí eu fui perguntar para minha vovó por que a gente não pode tirar a cabeça da tainha. Ela, não é que eu não pode tirar, poder tirar, tira, mas é que a minha forma cabia assim no forno, daí eu sempre fiz assim. Então, muitas vezes, a gente toma atitudes na nossa vida baseado, né, na história dos nossos ancestrais, porque sempre foi feito assim, porque nunca ninguém questionou, né? Porque é mais rápido de fazer assim,
porque assim a receita dá certo, porque assim não tem erro. E a gente faz isso o tempo todo. E ainda a gente faz isso dando umas paradinhas para descansar. Né? Então, já que eu sei esse caminho aí, vou fazer desse jeito aí o peixe, porque vai dar mais tempo. Né? Então, eu costumo dizer que o viés inconsciente é aquele atalho para a gente ir para a praia, que os nossos pais e avós sempre fizeram, e por ser o atalho, a gente não consegue descobrir o que está acontecendo lá na Via Grande, lá na RS, na BR, e ainda a gente para tomar um caldo de cana no meio do caminho, porque vai sobrar tempo. Só que daí a gente só vai pelo atalho. E a gente não sabe o que está acontecendo lá na via principal. E aí a gente tem só um ponto de vista. E a gente acha que por estar indo no atalho, que por poucas pessoas se arriscarem a ir no atalho, a gente nossa, nós somos o máximo, que a gente vai mais rápido, e a gente está vendo as coisas que estão acontecendo no atalho, nossa, como nós somos maravilhosos. Mentira, porque a gente está vendo só um ponto de vista, a gente está atalhando sempre. Tá? Então, heurística é um atalho mental que vai nos levar a esses viés. E na minha experiência aí como gestora de programas de inclusão e diversidade em diversas empresas aí no Brasil, que eu tive o privilégio de implantar e elaborar ao longo desses anos, alguns vieses eu vi com mais intensidade, e um dos vieses que eu vi com mais intensidade, eu selecionei aqui para mostrar para vocês, foi o viés da afinidade, tem mais um outro que eu vou mostrar para vocês também. O que é o viés da afinidade? É quando a gente, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, a gente vai escolher pessoas que são mais parecidas com a gente. Eu escrevi um e-book que está lá no desenvolver-rs.com.br, que é gratuito, que chama A Fantástica Máquina de Resolver e Criar Problemas, que eu participei de uma seleção em que uma pessoa não queria contratar uma mulher porque ela tinha 3 filhos. E eu tenho 3 filhos. E eu estava auxiliando nesse processo de decisão, e as candidatas que ficaram por último eram muito parecidas, a diferença é que uma não tinha filhos e a outra tinha. E a justificativa da pessoa era, nossa, eu não posso contratar porque ela tem 3 filhos, e ela vai ter uma grande demanda de atividades para fazer porque ela tem 3 filhos. E aí eu olhei e disse, gente, mas eu tenho 3 filhos, né? E eu tô aqui conversando com vocês. Mas tu é diferente, né? E daí vem um outro viés aí que explica também. Então, muitas vezes a gente tende, e eu não estou dizendo, né, e aí fica um grande questionamento, quem é que está certo, de que forma que a gente deveria conduzir, daí por isso vai lá e lê o e-book, que o viés da afinidade, ele vai sempre fazer isso, ele vai tendenciar a fazer escolhas que sejam mais parecidas com a gente. Só que a gente sabe, né, racionalmente, que a diversidade dentro de um núcleo de trabalho, né, numa equipe de trabalho, ela é muito mais potente na solução de problemas, porque a gente consegue olhar para diversas vertentes, para diversos olhares, para diferentes vias, né, não só para o atalho, tá? O viés da percepção é um viés que eu observo muito, né, e que eu já tive infinitas situações que eu poderia contar aqui para vocês, mas um deles que é o que me marcou mais, assim, foi uma situação em que a gente estava fazendo um projeto e aí a pessoa disse, não, mas eu não quero pessoas trans aqui porque pessoas trans são todas drag queen e elas se prostituem, e aí não adianta porque elas não vão conseguir trabalhar de dia. E aí eu perguntei, tá, mas e quais são, porque elas não vão conseguir, porque elas trabalham à noite, elas não vão conseguir, aqui tem vários vieses, tá, gente, mas um deles é o viés da percepção, e que a sociedade, aí quando eu tô falando sociedade, é nós todos, né, todas as nossas ancestrais, as nossas filogenias aí, se constrói um estereótipo, mas esse estereótipo, ele não tá baseado em lugar nenhum. Quer ver um outro exemplo? Pessoas com deficiência faltam muito. Qual é o indicador de absenteísmo que existe dentro da tua empresa? Absenteísmo é tanto. Qual é o absenteísmo das pessoas com deficiência? Tanto. Bom, então não significa que pessoas com deficiência faltam mais, né? O índice de produtividade. Bom, se tu não dispôs acessibilidade, é bem provável que não exista
Produtividade, porque tem uma metáfora que pode parecer agressiva, que eu vou dizer para vocês, mas eu sempre falo isso para os clientes, que é contratar uma pessoa com deficiência sem acessibilidade é querer querer comprar um peixe sem comprar um aquário, né? É importante que a gente entenda que a pessoa está caracterizada com deficiência porque ela demanda uma acessibilidade, porque não é ela que tem a deficiência, é o local. Então, o local precisa de acessibilidade. Não propor acessibilidade vai dar resultados nos indicadores. Então, também não adianta a gente, muitas vezes, com base em indicadores, estar enviesado nesse indicador. Mas aqui, no viés da percepção, a gente está falando de estereótipo que está baseado em 0 fato indicativo, em 0 índice, em 0 dados. Tá? É porque eu acho, porque sempre foi assim, e evangélicos todos são Isso é um viés de percepção, é a tua percepção. E é interessante como aqui, de novo, né, o Freud, ele explica muita coisa, né, que não explica tantas outras, mas outras ele explica muito bem. E o quanto o nosso ego, muitas vezes, é um padrão metrificador, né? Mas eu não consigo fazer tal coisa. Como tal pessoa consegue? Bom, se tu não consegue, o problema é teu. Tu não pode basear o mundo a partir tu sendo como régua social, né? Quem é tu para ser régua social? Essa deveria ser uma pergunta que a gente deveria se fazer o tempo todo, né? Mas eu não consigo fazer, como que o fulano que não tem determinado condição de vida, de estudo, de característica fisiológica, corporal consegue? Bom, pergunta para ele como ele consegue, né? Seria uma grande saída do teu atalho se tu simplesmente perguntasse para a pessoa, ao invés de ficar fazendo grandes deduções, né? Eu já estou dando várias dicas de como sair dos vieses, né? E aí, como seres humanos são uma fantástica fábrica de resolver e de criar problema, a gente conseguiu mapear, e aí aqui a gente colocou para vocês a fonte, né? designrex.com, de 180 vieses cognitivos que foram mapeados. Gente, pensa que a gente gosta de um atalho. Pensa que a gente gosta de um atalho. Eu não estou dizendo que heurística e atalho não é bom, viu? É ótimo. É ótimo por quê? Porque muitas vezes, gente, se a gente fosse escolher todas as pessoas com quem a gente, por exemplo, eu sou casada, sei lá, gente, até me esqueci quantos anos eu sou casada, 23, eu acho. Se eu fosse escolher todas as pessoas na humanidade para me casar, eu ia ter que reencarnar umas 1000 vezes. Então, eu peguei um grupo seleto de pessoas para passar no recrutamento e seleção do casamento, né? Então, a heurística, ela vai nos dar uma possibilidade de tomar decisão e ela é fundamental em muitos casos da nossa vida. Aqui, claro, eu estou fazendo uma brincadeira com vocês, né? Mas não deixa de ser uma verdade, tá? Eu acho que eu escolhi meu marido pela sogra. Minha sogra é maravilhosa. Mas a gente não pode achar que é só tudo muito, né? Não, tem coisas que a gente vai fazendo automático, né? E grande parte do nosso corpo fisiológico, ele funciona baseado nessas sinapses já automatizadas. Tá tudo certo. O problema é que a gente não pode decidir a nossa vida sem decisão, né? Porque assim como o Harari fala, e aí eu sugiro que vocês coloquem lá no vídeo dele na internet, que ele estava uma entrevista fantástica dele, que eu acabei de me esquecer qual é o programa, gente, aqui, Roda Viva, e ele disse uma frase que me marcou muito, e ele disse assim, quando a gente, porque as pessoas normalmente perguntam, Márcia, mas tu que trabalha com inclusão na universidade, tu que trabalha com terapia integrativa, né, o que tem a ver dados? Quando a gente não consegue escolher pela gente, alguém vai escolher. E provavelmente, se não é o teu autoconhecimento, vai ser o algoritmo. Quando a gente faz um movimento muito intenso de tomada de decisões enviesadas, utilizando essas 180 aí, né, atalhos que foram mapeados, a gente tende a não decidir os nossos caminhos, a gente tende a ser levado e ir lá para o efeito manada, que vocês também já conhecem essa teoria, tá?
E aí eu quero encerrar esse nosso... Aí bate-papo não, porque eu não bati papo com ninguém, né? Eu fiquei me olhando o tempo todo aqui na tela, né? Mas essa nossa abordagem, deixando claro para vocês que existe uma importância significativa no entendimento de que o nosso sistema né, o sistema mais ágil, o sistema mais rápido, o sistema que está lá antiguíssimo, que faz parte da nossa ancestralidade, funcionar dentro do nosso corpo, que não é para dizer não para ele, mas é para que cada vez mais a gente perceba se essa decisão que nós estamos tomando, ela está sendo impulsionada por se ela está sendo tomada por alguém que já tomou antes, né? Ou se ela é baseada naquilo que são os meus acreditares. E aí eu deixo o Instagram dos Fellows, @FellowsSGB, para que vocês também possam tirar dúvidas. E um forte abraço de toda a equipe de cofacilitação desse workshop. E nós estamos à disposição, falo em nome dos meus colegas também, para esclarecer e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Um forte abraço, nada ou totalmente enviesado. E espero que vocês tenham aprendido muito aí com esses... Quantos minutinhos deu aí? Eu acho que uns 40 minutinhos desse nosso bate-papo. Bate-papo não, desse nosso gravação online. Beijo!